Eu até gravei esse vídeo no meu Instagram, que foi no último sábado, que eu falei um pouquinho mais sobre muitas vezes a gente tem pedido a Deus mudança na nossa vida, seja no seu casamento, seja na sua carreira que você não se encontra mais, ou talvez nunca se encontrou, seja por algo que você quer que aconteça na sua vida, o seu famoso milagre, sabe? E na minha jornada, né, de intimidade com Deus, eu fui entendendo algo que simplesmente virou uma chave na minha mente. E depois que eu postei esse vídeo, eu estava vendo agora os comentários e eu vi que a Bianca, uma mentorada minha, ela falou: Nossa, quando eu entendi isso, que eu vou te falar agora nesse episódio, tudo mudou na minha vida e as coisas finalmente começaram a andar. É uma coisa que Deus tem trazido muito ao meu coração, que tem muitas mulheres que estão sentindo suas vidas paralisadas, que não conseguem evoluir, que tentam até na força do braço, né, mudar as circunstâncias, mas as coisas não mudam por aí. E eu quero dizer pra você que o que mudou realmente a minha vida, a vida da Bianca, né, e eu tenho certeza absoluta que se você internalizar o que eu vou te falar aqui, vai mudar a sua também, é que antes de entregar o seu milagre, Deus vai querer que você viva um processo. Vamos lá. E o que eu quero dizer com isso? Eu até falei nesse vídeo, mas como sei que tem senhoritas que me acompanham aqui no podcast que não estão no meu Instagram, que inclusive se você não me acompanha lá é @HelenaLima, cheio de pontinho, me acompanhe, porque inclusive eu vou ter um convite para te fazer no final desse episódio. Mas como eu falei lá, na Bíblia diz, né, que Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graças aos humildes. O que é essa forja, esse processo? Que Deus, antes de te entregar o seu milagre, Ele quer que você passe. Muitas vezes Deus permite desertos na nossa vida, seja você não conseguir engravidar, seja a questão financeira, seja questões no seu casamento, seja o que for. Muitas vezes Ele permite, né? E vamos combinar. A gente vai ter um episódio aqui sobre isso, né? A gente também colhe aquilo que a gente plantou, né, senhorita? Mas vamos ter outro momento para a gente falar sobre as sementes plantadas e o resultado disso. Mas muitas vezes Deus permite que a gente viva esses desertos, porque é nesse lugar, é só nesse lugar que a gente realmente está com o coração, como a gente fala, né, quebrantado, aberto, moído para ser transformada. Deus, ele está muito mais interessado no nosso caráter, na nossa evolução, na nossa forja, do que no milagre em si. Deus é um Deus soberano, gente. Ele pode te entregar o seu filho assim, ó, da noite pro dia. Ele pode mudar a sua situação financeira da noite pro dia. Ele pode mudar o seu casamento da noite pro dia. Mas ele está muito mais interessado em te mudar, te transformar. Te transformar na mulher que ele te criou verdadeiramente para ser. E vamos combinar, se você não estivesse passando por um momento de dor, dificilmente você seria forjada ou colocaria isso como prioridade na sua vida. Eu digo isso com muita propriedade, porque no ano passado eu já falei para vocês que eu passei por um grande deserto na minha vida, e até então eu segui uma vida onde eu botava Deus como só uma pequena fatia da minha vida, e olhe lá. Eu vivia a vida fazendo as coisas na força do meu braço, querendo ter o controle de tudo, acreditava que eu tinha o controle de tudo, eu era orgulhosa, prepotente, tinha feridas emocionais, cega, e eu vivia uma vida cega e eu não enxergava. Eu vivia uma vida que eu não entendia que eu era filha de Deus, nem o que isso representava na minha vida. Eu vivia uma vida totalmente disfuncional, cega, completamente cega. E qual foi o momento, Helena, que você acordou? Foi quando eu vivi esse deserto. Eu tentei tudo na força do meu braço para resolver aquele problema. Não consegui. Qual foi a minha última escolha? Deus, buscar a Deus. E ali, com o coração quebrantado, moído, já sem saber o que fazer, no pó realmente, que Deus olhou para aquilo e falou: pronto, agora ela está preparada para viver o processo dela. O milagre dela vai acontecer, já está preparadinho aqui, ó, bonitinho no céu. Entenda, o seu milagre já está preparadinho para você no céu. O que vai fazer você tomar posse é você realmente viver seu processo. Deixar de ser orgulhosa, deixar a humildade realmente entrar na sua vida, curar suas feridas, deixar Deus ter o controle de todas as áreas da sua vida, não ser mais só uma fatia da sua vida, deixar realmente ser liderada pelo Espírito Santo em cada detalhe, em cada decisão, em tudo na sua vida, não é só na missa ou no culto aos domingos ou sábados, né? Mas em tudo, em todas as decisões, em todos os momentos, dentro dos seus projetos, dentro do seu casamento, dentro da sua maternidade, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Só que a gente só entra nesse lugar nos alinhando realmente a mulher que ele nos fez para ser. Muitas vezes Deus vai precisar que a gente passe por um deserto para nos forjar.
A Bíblia também diz que antes de viver seu ministério, Jesus foi levado para o deserto. Mas pensa só, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aí você pensa, meu Deus, o diabo levou Jesus, né, para perturbar ele, para impedir que ele vivesse o ministério dele. Não, 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 não. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, levou Jesus para o deserto, para que ele fosse tentado pelo diabo, para que ele fosse forjado. Isso quer dizer que, entenda de uma vez por todas, ao invés de você todos os dias colocar seu joelhinho no chão, pedindo oração, né? Para que Deus mude seu marido, para que Deus mude a sua conta bancária, para que Deus mude, abra portas para você, para que Deus mude a sua família, para que Deus mude as circunstâncias, para que Deus te dê um filho, comece a ser estratégico com as suas orações, se renda, porque o primeiro lugar que ele vai te moer no orgulho, de parar de olhar para a grama do vizinho, parar de olhar e achar que as outras pessoas que precisam melhorar, olhar para o seu umbiguinho e falar, Senhor, ok, já entendi, a forja é comigo. A restauração é comigo. O tratamento é comigo, não é com meu marido, não. O tratamento é comigo, não é com os meus pais, não. O tratamento é comigo, não é com minha sócia, não. O que eu preciso ser tratada? O que eu preciso tratar nesse lugar? Porque eu entendi que quando eu tirar isso do altar do meu coração, quando eu me curar, quando eu assumir meu lugar de filha, quando eu permitir a liderança do Espírito Santo, quando eu colocar meu lugar de obediência, quando eu moer o orgulho na minha vida, eu sei que o milagre vai ser só consequência disso. Entenda isso de uma vez por todas e mais uma vez. Fica o convite porque hoje, não sei se você está sabendo, começou o ICD, o Intimidade com Deus, que são as lives que Deus me levou a fazer no meu Instagram, para realmente te mostrar tudo isso, né? De como viver uma vida liderada pelo Espírito Santo. Como parar de seguir a vida na força do seu braço, parar de seguir a vida sobrevivendo e começando a viver. Como começar a ter respostas para aquilo que você não está tendo em orações, estratégias para a sua vida que você não está tendo em orações. Tirar a cegueira dos seus olhos. Entre no grupo aqui abaixo, porque as lives não ficam gravadas no meu Instagram. Por mais que você comece a me seguir, né? As lives não ficam gravadas no meu Instagram. Elas vão ficar gravadas só nesse grupo, logo aqui abaixo. Não deixe de entrar. E eu quero te preparar, porque amanhã, dia 27 de maio, é um grande marco. Amanhã, dia 27 de maio, eu abro as vagas da Jornada Lapidação, que é a minha mentoria, o meu espaço realmente para mulheres que querem serem tratadas, que querem realmente viverem seus processos para serem melhores esposas, melhores profissionais, melhores mães, querem curar feridas emocionais, querem ressignificar seus passados, querem realmente se alinhar às mulheres que Deus as fez para ser, e mais importante de tudo, é o espaço onde mulheres buscam serem lideradas pelo Espírito Santo, entender como ouvir a voz de Deus, é um espaço onde falar sobre isso tudo é normal, e eu sei que no seu dia a dia, muitas vezes isso não é normal. É o seu lugar de forja, de lapidação realmente, para que você restaure todas as áreas da sua vida a partir da sua própria restauração. Não dá mais para você caminhar sozinha, você já tentou na força do seu braço e não deu certo. Chegou a hora realmente de ter uma mentora e Deus tem me colocado muito nesse lugar de mentora espiritual, que não foi um nome que eu me dei, mas que Ele realmente me entregou esse chamado para ser uma mentora espiritual e emocional na sua vida, para que você comece a encontrar respostas que até então sozinha você não estava encontrando. E eu espero de verdade que você não crie nenhuma desculpa. E amanhã, dia 27 de maio, você se torne minha mentorada. Inclusive, para a gente finalizar, lembrando que quem entrar amanhã na mentoria Jornada da Lapidação, que vai ficar por pouquíssimo tempo no ar, as inscrições, você vai ganhar de presente o Banquete de Esther, que é um evento que eu confesso que Deus me surpreendeu na turma 1, que agora é a turma 2 que eu estou abrindo, que é um evento realmente presencial que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, que é um banquete espiritual. É um momento de comunhão realmente com Deus, de direcionamento dos céus, de clareza de chamado realmente ali. E todas as mulheres, né, que se inscreverem ali, as 50 primeiras, na verdade, na Jornada da Lapidação, vão ganhar esse evento de presente. Você não vai pagar nada por ele. E é um banquete espiritual. Então, agilize, tá? Para você ser uma das primeiras a se inscrever na jornada. Amanhã eu abro as vagas e te espero também no ICD, tá bom, senhorita? Até o próximo Mente Lapidada Podcast.